Olha por que que o item B é falso. Ele está falando que a distância entre as retas é 2 unidades. Não, pessoal, tá? A distância entre as duas retas, que é a distância do ponto de uma até a reta que está na outra, ela vale exatamente quanto aqui? Raiz de 2. Não é 2, hein? Tem uma pequena diferença aí. O nosso item B, ele está falso. Professor, e o item C, por que que ele é falso, hein? O coeficiente angular da reta S é igual a 1? Bom, vem aqui comigo que eu vou te contar uma história legal, uma dica muito interessante. Isso aqui você não pode esquecer, hein? Quando eu tenho uma reta R que é paralela a uma outra reta, o coeficiente angular ele tem que ser o mesmo valor. Então, se você achar o coeficiente da reta R, o da reta S vai ser o mesmo valor. Ah, mas como é que eu acho o coeficiente da reta R? Eu vou pegar essa reta R e vou isolar o Y. Por quê? Porque aí eu deixo na forma reduzida. Isola para mim o Y, professor, vai ficar menos x e aqui vai ficar mais 5. Qual é a vantagem de deixar na forma reduzida? Quando eu deixo nessa forma, o coeficiente que multiplica o x é exatamente o m. Olha que rápido. Fala para mim aqui quem está multiplicando o x. Menos 1. Então, o coeficiente da reta R, meus amigos, ele vale menos 1. Logo, o coeficiente da reta S, tá? Ele também tem que valer o quê? Menos 1. Guarda esse conceito, tá? Ele falava que era 1. Não é, tá? Um item falso de resolver. Muito bem. Esse item, na verdade, quando eu estou numa prova de vestibular, talvez seria o primeiro que eu tentaria resolver, caso eu não tivesse esse conceito do item A. Até talvez se eu tivesse o conceito, tá? E eu vou torcer para que você também tenha esse conceito, eu acho que eu faria o item C primeiro, porque ele é o mais fácil, desde que eu conheça essa ideia aqui. Muito bem. Item D, a reta T perpendicular à reta S, que passa pelo ponto P 1 e 2, tem o coeficiente linear n igual a menos 1. Pessoal, eu tenho uma reta S aqui, eu quero construir uma reta que eu vou chamar de T, que é perpendicular à reta S, aonde? Exatamente naquele ponto P. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que montar a equação da reta T, para depois saber o que ele está pedindo. Como é que é mesmo aquela ideia, hein, professor? Quando eu tenho uma reta T que é perpendicular a uma outra reta, como é que é aquela jogada do coeficiente angular? Se o coeficiente angular da reta S, você viu que é menos 1, da reta T, quando é perpendicular, eu vou guardar a seguinte ideia. É só fazer o oposto do inverso. Uma reta T é perpendicular a uma reta S. Uma vez que eu conheço o coeficiente angular de uma, para achar o coeficiente angular da outra, o oposto do inverso. Então, você vai fazer o oposto aqui, oposto de menos 1 é 1. Aí vai fazer o inverso. Bom, o inverso de 1 é 1. Então, o coeficiente angular ele vai ficar 1. Faz o oposto, depois inverte o valor, você acha o coeficiente angular. Como eu já conheço o coeficiente angular da reta T e eu conheço que a reta T está passando por aquele ponto, eu vou pedir ajuda para a equação fundamental, o famoso ioiô michoxô. Na equação, eu vou deixar o y como está. O iô, ou y0, é o y do ponto que a reta está passando, que é o 2. O m é o 1, reta T, perpendicular à reta S. O m aqui é 1.
E o nosso show, ou x0, é o x do ponto que a reta está passando, que é 1. Agora você vai resolver aqui, vai ficar y menos 2 igual. Aqui multiplicou por 1, vai manter x menos 1. Para achar o coeficiente linear, é legal que a gente deixe na forma reduzida. Aí na forma reduzida, o menos 2 passa para cá. Menos 1 com mais 2 vai ficar 1. Deixei na forma reduzida. Quem está multiplicando x é o coeficiente angular. Quem não está multiplicando x, esse cara aqui é o que eu chamo de coeficiente o quê? Linear. Tem que chamar com a letra N? Não precisa, tá? O importante é saber que na reduzida, quem não tem aqui o x, o termo independente, ele é chamado coeficiente linear. Por que que o item está falso? Porque ele falava que era menos 1. Não, né? É 1, professor. Ok? Bonita questão. A CAF, ela sempre coloca, como eu disse, geometria analítica. Um dado muito curioso aqui, tá? É que no vestibular da UFSC do ano passado, caiu um item que falava exatamente, vem aqui comigo, ó, dessa relação, que você tem um par de retas paralelas e ele pedia para calcular a distância entre as retas. Há 6 meses atrás, 7 meses atrás, desse vestibular da CAF, caiu na UFSC essa ideia. Então, se você faz provas antigas, você, caiu essa questão no vestibular da UFSC, tá? Eu resolvi. Então, quando eu cheguei aqui na CAF, eu mais ou menos tinha ideia de como calcular essa distância. Sempre bom fazer provas antigas, tá? É isso, meus amigos. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.